Amém. Podeis assentar. Esse texto, no capítulo 26, então, de Atos, Paulo ele está dando uma explicação ao rei Agripa, quando foi levado para ser apresentado ao rei, e ele então conta uma parte da sua conversão, do seu conhecimento, né? Como que ele começou a compreender e entender quem era Jesus. É interessante porque esse relato é um relato, né, Paulo aqui, que é um grande conhecedor, né, das Escrituras, principalmente do Velho Testamento, né, porque o Novo Testamento estava ainda sendo produzido, e Paulo é um dos principais autores aí do Novo Testamento, das epístolas, né, que são conhecidas como epístolas paulinas. E ele que tinha um vasto conhecimento, ele não tenta chegar para o rei Agripa com uma argumentação teológica, mas ele simplesmente está contando a sua experiência de como ele conheceu Jesus, como que ele foi transformado por Jesus. E às vezes a gente vê pessoas que estão preocupadas em ensinar, né, teologia, ensinar, não sei pregar. Ora, se você é salvo por Jesus, você apenas tem que dizer o que Jesus é para você, a sua experiência com Jesus, como que é a sua vida com Jesus, né? E o rei Agripa com certeza não estava muito interessado em teologia, mas quando Paulo começou a falar da sua experiência, né, o rei Agripa, ele começou então a estar atento ao que Paulo falava. É interessante que Paulo então está narrando algo tremendo, e ele está narrando o motivo pelo qual ele estava preso. Ele estava preso e ele estava já sendo levado, né, para a condenação por causa de pregar o Evangelho. Então ele conta a sua experiência e por que estava pregando o Evangelho. Ele estava dizendo que não foi desobediente ao mandamento de Jesus, ao que Jesus mandou ele fazer. Ele disse: para isso fui salvo, por isso eu estou pregando, por isso eu estou preso, porque eu criei. E Paulo muitas vezes diz o seguinte, que a fé dele não estava baseada ou firmada em argumentos humanos, mas no poder de Deus. E é justamente isso que levou ele a viver uma vida debaixo do poder, da direção e da dependência de Deus. E é interessante que essas colocações aqui de Paulo são muito importantes. Se a gente parar um pouco para ver como era Paulo antes do encontro, né, dele se encontrar com Jesus. Ele, fariseu, extremamente religioso, zeloso, entendendo que a palavra deveria ser preservada e que agora havia um tal de Jesus que havia ensinado, havia morrido na cruz e havia então ensinado antes a todos os seus discípulos, né, uma nova doutrina. E esse Jesus havia ressuscitado, e isso se espalhou. Isso incomodava muito Paulo, tirava o sono dele, afligia ele. E principalmente por saber que pessoas de sua religião e nação estavam se convertendo, deixando o judaísmo para seguir esse Jesus que havia morrido e agora estava vivo, tinha ressurgido. Isso afligia Paulo porque a presença dos cristãos incomodava, porque para ele era uma ameaça. Sabe por quê? Porque Paulo via na vida dos cristãos aquilo que ele queria também. Ele queria paz, ele queria tranquilidade, ele queria a fé que eles tinham. Porque mesmo sendo fariseu e zeloso, faltava uma coisa para ele. Mas dentro dos conceitos dele, do conceito religioso de Paulo, dentro de tudo que ele havia aprendido, dentro de toda essa teologia que Paulo tinha, Paulo sentia que mesmo com tudo isso, faltava algo na vida dele. E todos os conceitos que desde criança ele foi ensinado, e agora então ele pede carta para os sacerdotes, para o sumo sacerdote, ele pede cartas para que as autoridades lhe dessem
então permissão de ir e prender os cristãos, e açoitar os cristãos, e de castigá-los, e de puni-los, porque no entendimento dele, essa doutrina não podia prosseguir, tinha que ser detida, porque afinal de contas a lei, os mandamentos, tudo aquilo para ele, na consciência dele, estava sob ameaça. Ele tinha que proteger os valores dele. E de repente chega um Cristo e ele começa a converter pessoas e ameaça a estabilidade que ele tinha até então como segurança para uma suposta salvação através das obras. E que ele sabia que faltava algo ainda nele, que não era suficiente o que ele tinha aprendido até então. E aí então, recebido as cartas, recebido a permissão, ele caminhou então em direção aonde os cristãos estavam produzindo, crescendo. Ele foi para Jerusalém e ele então começa uma perseguição ferrenha. E aí Paulo está diante de Estevão, o primeiro mártir cristão. Ele consentiu com a morte de Estevão, que foi apedrejado, e consentiu de tal maneira que tiraram as vestes de Estevão e colocaram nos pés de Paulo, para que Paulo então estivesse guardando aquelas roupas, porque Estevão estaria sendo morto. Interessante porque apedrejaram Estevão. E Paulo vendo aquela cena, imagina isso, Paulo olhando para Estevão, e Paulo imaginando agora ele vai negar este Cristo, ele vai negar esta doutrina, ele vai negar este nome, ele vai dizer que tudo isso é lorota. Mas o que aconteceu? Aconteceu que Estevão estava cheio do Espírito Santo. Aconteceu que quando olharam para o rosto de Estevão, o rosto resplandecia. Eles olhavam nos olhos de Estevão e viam o amor, e viam a presença desse Cristo. Olhavam para Estevão e ouviam de Estevão o seguinte: Pai, perdoa-lhes, não impute a eles esses pecados, eles vão me matar, apedrejar, mas perdoa eles. Irmãos, imagina o coração de Paulo agora, ouvindo isso, vendo aquela cena. Irmãos, Paulo devia estar muito aflito, porque ele entendia que Estevão tinha uma certeza absoluta de tudo que falava, que Estevão tinha uma experiência, que Estevão tinha um poder, que Estevão tinha amor na vida dele, que Estevão tinha uma paz que Paulo precisava, porque Paulo estava aspirando raiva, ódio, rancor, porque entendia que havia em Estevão algo que faltava nele. Então o que ele precisava? Eliminar Estevão, eliminar os cristãos, para que ele pudesse prosseguir na sua religiosidade em paz, sem nenhuma ameaça. Quando hoje nós vemos pessoas perseguindo os cristãos, pessoas perseguindo a Jesus, estão perseguindo automaticamente Jesus. Sabe por quê? Porque eles querem se livrar daquilo que incomoda a alma deles. Eles querem se livrar de algo que ameaça a estabilidade dos conceitos que eles criaram durante a história deles, durante a vida deles. Então é mais fácil para eles tentar se livrar daquilo que eles não entendem. Fica mais fácil para eles tentarem eliminar, né? Porque aí então eles vão ter tranquilidade. Acabei com aquilo que me tirava a paz, que me tirava o sono. Então, irmãos, muitas vezes a gente vê tantas religiosidades, tantas religiões. A gente vê, por exemplo, a religião do islamismo, tanto ódio, tanta raiva, uma falsa doutrina, um falso profeta. Mas eu não vejo ninguém perseguindo eles, ou nenhum governo dizendo algo contra a religião deles, ou impedindo eles. A gente vê, por exemplo, os budistas, hinduístas e por aí vai, os indianos com mais de 5.000 deuses, e ninguém se importa.
Mas quando se fala de Jesus, de Cristo, se fala dos cristãos, isso traz no coração do homem sem Deus uma raiva imensa. Por quê? Porque sabe que há nos cristãos uma mensagem, uma palavra que incomoda o coração deles, dentro do inconsciente deles, dentro do espírito deles, há algo que incomoda. Eu vi uma cena, um vídeo, essa semana, que havia lá nos Estados Unidos um pastor pregando no ar livre, havia vários irmãos, e ali entraram 2 homossexuais na praça e começaram a rebolar em frente ao púlpito para aqueles cristãos, para aquele que estava pregando, incomodando, passando na frente e tentando intimidar, né, tirando as roupas, fazendo todo tipo de sensualidade. E eu fico imaginando quando fariam isso diante de um grupo islâmico ou de budistas. Não, mas por quê? Porque o evangelho vai lá dentro do coração deles, incomoda e diz que eles estão errados. Então é melhor tentar eliminar o evangelho, tentar eliminar os cristãos, tentar eliminar a Bíblia. Por isso muitas pessoas querem mudar a Bíblia, sabe por quê? Porque a Bíblia nos condena, a Bíblia diz que o homem é pecador. Então é melhor eu não ter algo dizendo que eu estou errado para me viver tranquilo. E era justamente o que acontecia com Paulo. Paulo estava vivendo ali os mandamentos, estava vivendo a lei, mas o cristianismo incomodava o coração dele. Porque ele sabia que apesar de tudo aquilo, até mesmo por ser uma pessoa boa, uma pessoa honesta, mas se faltava algo nele, isso tirava o sono dele. Ao ver os cristãos sendo perseguidos e a consentir com o castigo deles, e ver que cada um deles, mesmo sendo açoitados, não negavam a fé, algo verdadeiro estava na vida deles. Porque ninguém ia morrer por uma mentira, ninguém ia morrer para sustentar uma mentira, ninguém ia apanhar por causa de uma mentira. Era tão fácil dizer, então não quero Jesus não quero seguir o caminho não. Era muito mais fácil do que ter que morrer, ter que ser açoitado, ser castigado. Não era muito mais fácil? Negar uma mentira. Mas a convicção era tão grande, a transformação era tão nítida, que isso incomodava o coração deles. É o que o apóstolo Pedro diz, que se alguém quer viver o evangelho de uma maneira fiel, vai padecer perseguições. Porque se você vê um cristão vivendo de uma maneira incorreta, ou apenas com o nome de cristão, isso não vai incomodar ninguém. Mas se você vê um cristão fiel, cheio da paz de Deus, cheio de comunhão com Jesus, isso já vai incomodar pessoas. Porque a presença do cristão vai denunciar os meus pecados, eu vou estar envergonhado. Hoje o mundo está descarado, né? Mas eu sou de uma época que quando me converti, eu passava, às vezes entregar um folheto, tinha pessoas na calçada, pessoas fumando, aí eles escondiam o cigarro, faziam alguma coisa errada, estava xingando, de repente parava, ó, o irmão ali ainda está passando aí, é crente. Eu sou dessa época ainda, né? Agora, por causa de testemunho de muitos falsos crentes, né, as pessoas estão perdendo respeito, mas não estão perdendo no seu inconsciente o ódio pelo verdadeiro evangelho e o verdadeiro Cristo. Nós entendemos que durante a história, irmãos, nenhum livro foi tão perseguido, destruído em fogueiras, mas está aqui porque é provisão de Deus para a nossa salvação. A palavra de Deus foi perseguida, queimada, tentaram eliminar, nos países comunistas fizeram fogueiras gigantes para tentar destruir a palavra de Deus, mas ela cada vez mais se espalha. Na China comunista, onde é proibido pregar o evangelho, está entrando caminhões e caminhões de Bíblia, de todas as maneiras, no celular, Bíblias online, e por aí vai. Não pode impedir a palavra de Deus, não vão conseguir. E aqui, irmãos, nós estamos falando de Paulo. E Paulo então está contando essa experiência para o rei Agripa. E ele diz o seguinte, e eu estava nesse trabalho, nesse projeto, quando de repente veio dos céus uma luz. E essa luz era mais forte do que o sol. E tanto é que Paulo ficou cego alguns dias. E aí eu caí por terra. E aquelas pessoas que estavam comigo também
ouviram aquele som, aquele barulho, viram aquela forte luz. Eles correram. Eles não escutaram a voz que eu escutei. A voz era para mim. E aí Paulo diz o seguinte, está aqui no verso 13. Ao meio-dia, ó rei, indo eu pelo caminho, vi uma luz dos céus, mais resplandecente do que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões. Saulo, por que me persegues? Irmãos, o que Paulo não sabia é que quando ele estava perseguindo alguém, estava perseguindo cristãos, ele estava perseguindo era o próprio Cristo. E o que é perseguir? Perseguir é você ir em direção, é você buscar algo. E ele estava buscando Jesus. No inconsciente dele, o que ele estava fazendo tudo de errado. Mas na verdade o que ele estava perseguindo era Jesus, ele queria Jesus. É interessante olhar desta maneira, desta ótica. O que ele queria era Jesus, mas não sabia como. O que ele queria era aquela paz que ele tinha visto em Estevão. Quando alguém está rasgando a Bíblia, tentando mudar, tentando alterar, é porque eles estão perseguindo Jesus. Ou seja, lá no íntimo deles, o Evangelho está incomodando. Lá no íntimo deles, eles querem Jesus. Lá no íntimo deles, eles estão ansiosos por ter a paz, por ter vida, por ter perdão. Sabe por quê? Porque o nosso espírito foi criado para a glória de Deus. Então, quando o homem está longe de Deus, da comunhão com Deus, da intimidade com Deus, ele sabe que falta algo dentro dele. Irmãos, nós já fomos evangelizar algumas pessoas, falar de Jesus. Sabe que muitas pessoas falam para nós: olha, um dia eu vou seguir Jesus. Um dia eu vou me converter, pode deixar, um dia alguns falam, um dia eu vou lá na sua igreja. Olha, um dia eu vou receber Jesus como meu Salvador. E algumas pessoas que estão afastadas, falam assim: olha, um dia eu vou voltar para Jesus. Vocês já viram isso? Muitas pessoas falam isso. Sabe por quê? Porque dentro do espírito delas, elas sabem que falta algo. Deus nos criou e colocou dentro de nós uma lei universal, a lei moral. Há dentro de todos os homens a consciência de certo e errado. Há dentro de nós, de cada um de nós, essa consciência. E quando as pessoas estão longe de Jesus e dizem: um dia eu quero voltar para Jesus, um dia quero receber Jesus, um dia eu vou me converter. Sabe o que elas estão dizendo? Elas estão dizendo que querem realmente Jesus. Mas elas estão agora impedidas. Elas querem Jesus, mas estão limitadas. Elas querem Jesus, mas estão amarradas. Elas precisam realmente vencer tudo isso para aceitar Jesus, receber Jesus. Porque a Bíblia diz que o Deus desse século tem cegado a mente das pessoas para que não recebam o Evangelho. Ou seja, no espírito elas querem, no inconsciente elas sabem que precisam de Jesus, mas na mente os conceitos errados, uma falsa religiosidade, falsos argumentos começam a vir como lógica, como desculpas, que não pode resolver. E aí a gente vê Jesus falando com Paulo, conversando com Paulo. Paulo, eu sou Jesus, a quem você persegue. Eu sou Jesus, Paulo. Quando você está perseguindo esses meus pequenos, você está perseguindo a mim. Você quer livrar de algo que você precisa. Você quer se livrar de algo que não se pode livrar. E aí Jesus fala o seguinte: duro vos é
recalcitrar contra os aguilhões. Ora, o que significa isso? Significa que Paulo estava lutando contra algo que ele não podia lutar. Recalcitrar contra os aguilhões, geralmente, vou dar um exemplo aqui, quando uma pessoa, não é, um fazendeiro estava conduzindo um boi, conduzindo um gado, ou arando a terra com uma junta de gados, ele usava um instrumento chamado aguilhão. O aguilhão tinha um ferrão na ponta, uma ponta de ferro, pontiaguda. E quando o animal, né, ele começava a sair da rota, aquele aguilhão espetava ele e ele voltava. E eles eram guiados dessa maneira. Sempre que eles saíam, estavam indo por outro caminho, o aguilhão espetava eles voltavam para o caminho certo. Então, quando Jesus disse, duro vos é recalcitrar contra os aguilhões, ele está dizendo, Paulo, você está lutando contra algo, e quanto mais você luta, mais ferido você fica. Quanto mais você rejeita a palavra, mais ferido você fica. Quanto mais você está vendo as pessoas se converterem e amarem a palavra, e você rejeita, mais você se sente ferido. Não adianta lutar contra os aguilhões. Não adianta tentar ir por outros caminhos, porque você somente vai sentir o ferrão. Irmãos, muitas vezes acontece conosco, nós que somos cristãos também. Porque muitas vezes começamos a sair da vontade de Deus, do querer de Deus, do plano de Deus, que acontece na nossa vida, quando a gente sai, vem um aguilhão lá e diz, ó, o caminho não é este. Vem uma provação, vem uma luta, uma dificuldade, vem algo terrível, e você diz, opa, eu estou no caminho errado, e volta para o caminho certo, porque lá o aguilhão te pegou. Quer ver um exemplo aqui na Bíblia, bem claro? A vida de Jonas. Jonas tinha uma missão, Jonas era um profeta, Jonas foi comissionado a pregar numa certa cidade, lá em Nínive. E aí, o que ele fez? Foi para Tarsis. O que aconteceu em Tarsis? O aguilhão veio contra ele e no final ele se rendeu e teve que voltar para fazer a vontade de Deus. Irmãos, quando vivemos longe e fora do propósito de Deus, o que acontece é que o aguilhão começa a nos espetar. Quando um cristão começa a viver de uma maneira errada e no pecado, você acha que ele vai ficar se dando bem no pecado? O aguilhão vem para a salvação dele. O aguilhão vem e ele então tem que voltar rápido para o Senhor. Mas o que Paulo estava fazendo? Paulo estava lutando contra os aguilhões. Os aguilhões vinham, espetavam, e ele, como um boi selvagem, ele enfrentava aqueles aguilhões. Era o que acontecia com ele. Cada vez que ele matava mais um cristão, mais doía nele. Porque ele incomodava de tal maneira a alma dele, tirava o sono dele, ele estava angustiado e aflito. Porque ele entendia cada vez mais que o que ele estava fazendo, ele estava lutando contra algo que não se podia lutar e vencer. Ele estava lutando contra o próprio Jesus. Há muitas pessoas que lutam contra o próprio Jesus. Há muitas pessoas que passam a vida lutando contra Jesus, lutando contra a vontade dele, lutando contra o querer dele. E o que essas pessoas recebem? Apenas o aguilhão. Há um texto na palavra de Deus que diz o seguinte: antes de ser repreendido andava errado, mas agora eu amo a tua palavra. Então muitas vezes a repreensão vem sim, as provas vêm, muitas vezes de uma forma de uma enfermidade, ou de outras formas, muitas coisas acontecem para que a gente possa voltar e correr para Jesus. O que não podemos, irmãos, é como um boi selvagem ficar dando pancadas no aguilhão, porque isso apenas nos está machucados, não se luta contra os aguilhões. Paulo, irmãos, estava aqui lutando contra os aguilhões. E Jesus diz para ele o quê? Duro é para você isso.
duro é para você isso. Duro é lutar contra os aguilhões. A gente tem que se render ao querer e à vontade soberana do nosso Deus. Precisamos nos render a Ele. Precisamos deixar que Ele reine e governe a nossa vida. Não podemos continuar dessa maneira. Precisamos deixar Ele guiar. Precisamos nos render. Precisamos conhecer Jesus. Foi o que mudou a vida de Paulo, foi esta experiência com Jesus. Tudo foi mudado nele. Irmãos, eu fico meditando aqui na palavra, imaginando aqui todos aqueles valores de Paulo, toda aquela crença, tudo aquilo que foi construído durante anos, dentro da vida dele, na cultura, na mente, no inconsciente, todos aqueles valores, agora não serviam de nada. Aí, irmãos, está nascendo uma nova criatura pelo encontro com Jesus. É isso que precisa acontecer. O encontro com Jesus muda meus conceitos, meus valores. O encontro com Jesus mostra o quanto eu estava errado, porque eu estava perseguindo Jesus, não sabia como, mas de maneira errada. E agora, conhecendo Jesus, Jesus nos dá orientação, porque foi o que Jesus orientou aqui. Paulo, depois da experiência dele, ele diz: agora você vai, Paulo, você vai pregar a palavra. Agora, Paulo, eu estou te dando um novo rumo, estou te dando uma nova direção. Você perseguia aqueles que pregavam, agora você vai pregar e ser perseguido. Agora os valores se inverteram. Agora Jesus está dando uma missão para ele. Jesus está dando um novo rumo, mudando a vida dele. E às vezes isso precisa acontecer, esse encontro com Jesus real, para que possamos então, irmãos, render ao Senhor a nossa vida e rasgar todos os valores que a religiosidade nos aprisionou e nos fez enxergar o mundo e o próprio Deus de maneira errada. Pessoas pela religião ofendem um ao outro, matam um ao outro, porque não conhecem Deus, não conhecem Jesus. E o que eu preciso conhecer é esse Jesus. Esse Jesus que transforma, que liberta. Nós estamos vivendo numa geração bem interessante, porque há algumas áreas médicas, se a gente pode dizer assim, da neurociência, diz que você agora precisa construir novos valores, porque os valores até então que foram construídos em você só apenas prejudicou você, trouxe problemas para você, né? Agora você está vivendo uma vida turbulenta, porque os valores que foram construídos em você precisam ser reprogramados, valores novos. Aí faz a hipnose em você, coloca uma música e tal, e você vai para construir outros valores em você, para pagar aqueles valores passados, e aí você vai naquela insistência, vai sendo programado novamente, não é? A neurolinguística vai ensinando isso, tudo mais, mas quem vai colocar dentro de você os valores certos? Será que eles têm condições de colocar dentro de você os valores certos? Novas crenças. Porque geralmente o que se faz a reprogramação do homem é colocar o homem sem a consciência de que existe um Deus. E por mais que façam isso na mente, jamais podem tocar no espírito. O espírito sempre sentirá que há algo ainda que ele necessita, e que só se enche e preenche em Deus. Quem vai ensinar uma reprogramação do homem? Eu quero dizer quem, irmãos? Só em Jesus. Jesus nos reprograma. Jesus diz o seguinte: quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, Ele apagou. O sangue dele apagou todo o passado. Mas Ele diz: eis que tudo se fez novo.
Nós falamos um verso na semana passada, o apóstolo Paulo dizendo o seguinte: olha, Paulo dizendo, eu realmente tive muita experiência, tenho muito conhecimento, fui formado, não é? E tenho conhecimento, mas eu julgo tudo isso como refúgio, não serve de nada, porque agora eu ganhei um conhecimento novo. Agora, o que para mim era lucro, eu considero aquilo tudo por perda, porque eu ganhei agora o conhecimento, a experiência com Jesus. Ou seja, irmãos, Jesus é quem programa em nós uma nova pessoa, um novo ser, um novo caráter. É Jesus quem muda os nossos conceitos e acrescenta dentro de nós novos valores. Por quê? Porque muitas vezes os nossos conceitos precisam ser destruídos, como o de Paulo precisava ser destruído, porque levava a ele uma consciência errada de que se ele fosse uma pessoa que cumprisse todos os mandamentos à risca, ele de repente alcançaria a salvação. E aí vem Cristo e dá um novo conceito para ele. E dá a ele uma nova direção. E ele, antes que era escravo da lei, agora ele é liberto por Cristo, para cumprir a lei sem ser escravo, para cumprir a lei como amor e não como obrigação. É isso que Jesus faz, nos dá novos valores, nova visão do mundo, nos faz viver de maneira diferente. E o que nós precisamos realmente é saber quem em Jesus é. E há muitos conceitos errados sobre Ele, e que precisam ser desfeitos, e entender quem é o nosso Senhor. Como disse Paulo naquele momento que estava diante daquela luz e daquela glória, ele disse: quem é, Senhor? Quem és? E Jesus diz: eu sou Jesus, a quem você persegue. Eu sou Jesus, em que você precisa. Eu sou aquele que você precisa. Eu sou aquele que você está atrás. Você está atrás de maneira errada. Eu vim ensinar você agora a caminhar de maneira certa. E aí há uma conversão genuína. E a conversão é mudança de versão. Sabia disso? Então, conversão. Você está tendo uma nova versão. Você está entendendo de uma maneira diferente. Você está dando agora a volta, porque os seus conceitos e valores, você estava seguindo eles daquela maneira, achando que eles eram corretos. De repente, houve um encontro com Jesus e houve a conversão. Você fez o caminho contrário do que você ia. É isso que as placas nos ensinam quando estamos no trânsito, né? Conversão, retorno. É isso, conversão é isso, é você retornar. É mudança de pensamento, mudança de vida, mudança de direção. E o que faz realmente acontecer, nos mostrar a necessidade para que isso aconteça, é apenas o encontro com Jesus. O encontro com Jesus nos mostra que precisamos de conversão. E aí começamos a aprender com Ele de maneira certa, porque tínhamos aprendido de maneira errada, até mesmo sobre Jesus. Muitas vezes conceitos errados, ideias erradas, ensinamentos errados, mas a experiência pessoal com Jesus, irmãos, a experiência pessoal com Jesus faz com que muita teologia seja quebrada e jogada no lixo, porque eram conceitos errados. É claro que existem algumas que ensinam coisas boas, mas a maioria fala de um Jesus que não se conhece. E a teologia correta é aquela que fala de um Deus que você conhece, que você ama, que você sabe quem é. Esse Jesus que foi apresentado pelo profeta Isaías como aquele que é maravilhoso,
que é conselheiro, que é Pai da eternidade, que é o príncipe da paz. É esse Jesus que nós conhecemos, esse Jesus que está em nós, esse Jesus que precisa reinar em nós. Nós temos visto nos nossos dias, e também anos passados e séculos passados, registro de que apenas a religião colocou carga sobre as pessoas e as fez viver sob jugo, sob punição, sobre medo do inferno, sobre medo de condenação, de um Deus zangado. Tudo isso durante séculos foi imposto sobre a humanidade. Mas quando o homem recebe Jesus, tudo isso é tirado. Porque a minha experiência com Jesus quebra todos os meus fardos. Porque Ele disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Esse Jesus é esse que vem, que alivia, que tira o fardo, que dá paz, que transforma, que me faz segui-lo por amor, que me faz ter prazer de estar com Ele e conversar com Ele, porque eu começo a entendê-lo, eu começo a ouvir a sua voz, e eu começo a ver que esse Cristo é um Cristo de amor, de misericórdia, que gera em mim paz, que tira o meu fardo, que tira o meu jugo. Porque a gente mesmo costuma colocar julgos sobre nós, para que a gente tenha então uma falsa paz, achando que a gente está resolvendo. Irmãos, o homem não pode resolver nada. A única coisa que a gente pode fazer é conhecer Jesus, é ter experiência com Ele, é saber o quanto Ele é amoroso, misericordioso, para que possamos confiar nele. Se Jesus não chegou para Paulo: ah, Paulo, você está me perseguindo? Agora você está diante de mim. Paulo, você matou cristãos, agora você está diante de mim, eu vou te esmagar. Não, o que ele encontra é Jesus.